Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula da disciplina Teoria de Aprendizagem aplicada ao público-alvo da educação especial e inclusiva. Vocês estão vendo os slides, certo? A apresentação? Sim? Sim. Ok. Então, quem fala aqui com vocês é a professora Julie, sou a professora formadora da disciplina. E para aqueles que ainda não me conhecem, sou professora. No curso de educação à distância, eu tenho experiência já há algum tempo, né? Eu digo que desde quando eu me formei em pedagogia, eu já comecei a trabalhar na educação à distância. E com o tempo eu fiz mestrado, doutorado, tenho experiência na educação superior e na educação básica, e atuo nas duas, né? Na educação superior e educação básica. Então, eu já trabalhei em vários cursos de licenciatura e também, principalmente na educação básica, no ensino fundamental 1. Está conosco a professora tutora Edna Kelly e a professora tutora que vocês estão vendo na imagem é a Inês, né? Boa noite a todos. Isso. Quer falar alguma coisa, Inês? Vamos deixar para o final, prof, porque aí todo mundo já entra, né? Porque eu acho que o pessoal ainda está chegando e eu penso que eles devem ter algumas dúvidas e aí no final a gente conversa um pouquinho. Sim, era mais para você se apresentar mesmo, que alguns alunos não te conhecem. Mas... então tá bom. Eu sou a professora Inês, eu sou tutora de vocês da disciplina da professora Julie, da especialização em educação especial, e assim, estou tentando me envolver com todo mundo e estou atendendo as correções, as atividades, e estou aqui para aprender e trocar experiência com vocês, tá bom? E estou à disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Isso. Está conosco também a Edna Kelly, que também é a nossa tutora, professora tutora. Edna, você quer falar, se apresentar? Boa noite, consegui aparecer. Sou a professora Edna, sou a tutora de vocês, de teoria de aprendizagem. Boa noite a todos e que tenham uma ótima live. Certo. Então, sobre as dúvidas, eu sei que são muitas, né? Pode ser que a gente não consiga esclarecer todas, porque hoje nós precisamos finalizar a nossa aula às 7 horas, que inicia a próxima disciplina. Então, vocês estão conhecendo as nossas tutoras, vocês têm liberdade para entrar em contato conosco pela plataforma Moodle. Todos os dias nós acessamos essa plataforma e fazemos o contato com vocês. E a professora, as tutoras, se eu não me engano, a Edna Kelly tem um grupo com alguns alunos e também parece que tem um grupo com a coordenação para recados e também tem grupos de alunos. Então, se você não está inserido em algum grupo, procure estes grupos para poder se inserir. Grupo de WhatsApp, eu digo, tá? Mas comigo, principalmente por e-mail e também na plataforma Moodle, que é o principal, vocês têm contato direto comigo, certo? Sim, Rosângela, a professora Inês tem formação em matemática. Eu sou pedagoga e doutora em educação, tá? A Edna Kelly, que eu não me lembro, mas depois ela fala para vocês, tá bom? Vamos, então, prosseguir, que são muitos assuntos que nós temos para conversar hoje e não podemos prolongar muito. Então, as dúvidas, vão anotando aí para não esquecer. Se caso não der tempo de nós respondermos todas, hoje a gente pretende responder sim as dúvidas, mas se não der tempo, vocês vão nos procurar e nós vamos esclarecer essas dúvidas. Nós estamos sabendo que alguns alunos ainda estão sem acesso à coordenação, mas a equipe de TI tem feito o possível e o impossível para que tenha esse acesso. E vocês não serão prejudicados, tá?
nós estamos fazendo de tudo para que o curso ocorra da melhor forma possível e que ninguém se saia prejudicado. Mas nós também precisamos do empenho e da dedicação de todos. Então, já vou deixar esse recado inicial. Porque o curso de educação à distância depende muito da autonomia do aluno, né? Para o aluno focar nos estudos. Então, nós precisamos que vocês, professora, eu não estou conseguindo tal coisa. Então, aí, vai atrás da gente, vem procurar saber e não fique deixando o tempo passar. Nós estamos praticamente na reta final da disciplina, da metade para o fim, né, da disciplina. Então, a disciplina ela começou em maio e termina agora em junho. Então, é pouco tempo, mas é um tempo necessário para que a disciplina ocorra, certo? Então, qual é o objetivo de nós conversarmos hoje? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o nosso cronograma. Então, como eu disse, nós estamos do meio para o fim. Por quê? Aqueles que iniciaram o curso, a disciplina, no dia 6 de maio, então já tem acesso ao material desde então, e esse material está disponível a todo momento que você entrar na plataforma para que vocês realizem os estudos. Então, nós já fizemos os estudos da unidade 1, da aula 1, no caso, né? Eu era acostumada com unidade, que antes a gente chamava de unidade. Então, às vezes eu confundo. Com a aula 1, nós iniciamos dia 6 de maio e finalizamos os estudos dia 19 de maio. Nós tivemos uma aula síncrona, né, que live, no dia 24 de maio, e a gravação, para aqueles que não assistiram, está disponível lá na plataforma, está disponível dentro da aba Conteúdo Interativo na aula 2. Nós já também passamos do período de estudo da aula 2, que iniciou dia 20 de maio e finalizou dia 2 de junho. E está em andamento, que era para ter sido terminado, finalizado, a atividade 1, referente à aula 1 e à aula 2. Essa atividade ela está em andamento por conta que o portal, né, a plataforma ficou indisponível alguns dias por problemas técnicos que houveram lá na central da UFGD, e nós prorrogamos o prazo. Além disso, existem alunos que ficaram sem acesso à plataforma. Mas eu quero deixar claro para vocês que nós acompanhamos todos os alunos através da plataforma, desde o primeiro dia de aula, certo? Então, nós temos como verificar se o aluno ele já teve acesso desde o dia 6 de maio ou não. Se o aluno entrou lá para o meados de maio, né? Se foi no final de maio, se ele conseguiu entrar no começo de junho, ou o dia que foi que o aluno conseguiu acesso, nós conseguimos acompanhar. Então, aqueles alunos que já tiveram acesso desde os primeiros dias, ou que já têm acesso, o prazo para envio da atividade 1 o prazo final será dia 16 de junho. Os alunos que ainda estão sem acesso, ou que há pouco tempo, né, nessa semana, esses últimos dias, tiveram acesso, nós, então, iremos verificar caso a caso para disponibilizar o envio da atividade, e aí nós vamos avisar estes alunos sobre o novo prazo. Então, se você já tem acesso, você precisa verificar se já enviou atividade. Algumas atividades já foram enviadas, tutoras já corrigiram e já estão encaminhando para os alunos aqueles que precisam fazer ajustes na atividade, e esses alunos já estão sendo avisados para reenvio da atividade, caso necessário. Se você ainda não recebeu, é porque a sua atividade já foi avaliada. Se você enviou e não recebeu um aviso de que precisa fazer o reenvio e as orientações, é porque a sua atividade foi corrigida e está dentro do que foi solicitado, tá? Então, sobre a aula 3,
nós iniciamos no último dia 3, né, de junho, e ela, então, ficará disponível para estudo, porém, o prazo final de estudo, que a gente coloca esse prazo para que vocês se organizem, não fique muito apertada a demanda de estudos, dia 16, que é agora no próximo final de semana, domingo. Então, hoje nós estamos fazendo a aula. No dia 17, a partir de segunda-feira, estará disponível a aula 4, como também as informações sobre a atividade avaliativa 2, tá? Então, mais sobre isso, sobre as atividades, eu vou esclarecendo até o final da aula, ok? Já eu explico. A Rosângela está falando sobre o que não entendeu sobre o que foi proposto. Então, Rosângela, eu vou explicar um pouco a atividade daqui a pouco, e aí você vê se entendeu. E aí a tutora que é responsável por você, pela correção da sua atividade, entrará em contato com você, caso você não entender ainda hoje, ok? Continuando. Então, essa é a demanda, né, o cronograma que nós temos da disciplina. A disciplina, então, a atividade avaliativa 2, ela estará disponível para partir de domingo, dia 16, e vocês têm até o dia 7 de julho para enviar a atividade 2. Mais sobre isso, como eu disse, eu vou falar daqui a pouco. Então, nós iniciamos a aula 1, eu vou fazer um breve resumo do que nós já estudamos, e sobre a aula 1 e 2, nós discutimos na última aula, que foi no mês de maio, certo? Aqueles que não estiveram na nossa aula síncrona, pode assistir a gravação. Então, vamos lá. Na aula 1, nós estudamos sobre os conceitos e definições sobre aprendizagem e o transtorno específico de aprendizagem. Então, nós começamos a entender o que é aprender. Se todos aprendem, todos aprendem com as mesmas teorias, os mesmos métodos, no mesmo tempo, como tem sido o processo de aprendizagem nos dias atuais, certo? E aí, nós fizemos um estudo de caso da aluna Rita, e foi realizado este estudo de caso, uma atividade participativa, sem avaliação, sem nota, é mais para que vocês discutissem sobre o assunto naquele dia da aula, que não foi possível naquele dia, que a tecnologia não deixou nós avançarmos, mas o link até hoje está disponível, tá? Que são perguntas para que a gente possa entender o que vocês entenderam sobre o estudo de caso da aluna Rita. Então, o estudo de caso está disponível e as perguntas também, ok? Então, esse estudo de caso está disponível lá na aba da aula 2, no conteúdo interativo, tá? Então, mesmo se você no dia 24, se eu não me engano, de maio, não participou, você tem a oportunidade de refletir sobre o assunto e estudar sobre ele, certo? Como eu disse, então, eram essas as perguntas que nós tínhamos que responder, né? Para vocês explicarem com as suas próprias palavras o que acontece com a Rita como uma aluna, e se a Rita ela apresentava dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem. É uma atividade participativa de reflexão, certo? Depois, nós fizemos uma discussão sobre, então, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem. Nós vimos que a criança que não estão aprendendo como seus colegas, ou no mesmo período, ou período que nós realizamos as intervenções, o aluno não corresponde, né, a esse processo, nós, então, apesar das intervenções de diversos métodos e maneiras, né, e teorias, essa criança, depois, com o tempo, ela consegue superar as dificuldades iniciais, nós a caracterizamos como dificuldade de aprendizagem. Então, não há necessidade de intervenção especializada ou de monitoramento.
E se a criança ainda persiste com essas dificuldades ainda vêm interferindo no processo de ensino-aprendizagem, seria, então, denominado como um transtorno de aprendizagem, e sendo necessária, então, uma intervenção de especialistas e monitoramento. Então, a grosso modo e de forma simples, nós definimos isso na aula 1. Depois nós partimos para a aula 2 e vamos ver os aspectos normativos sobre o público-alvo da educação inclusiva. E nós focamos em principais legislações, certo? Deixa eu ver, acho que eu passei slide. Isso. Nas principais legislações, com base na Constituição Federal, que é a garantia do direito à igualdade de todos à educação, sendo dever do Estado o atendimento especializado às pessoas com deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que todos os pais ou responsáveis precisam matricular seus alunos, seus filhos no ensino regular, né, na rede regular de ensino. Também nós falamos sobre a Declaração Mundial do Direito para Todos, que foi através da Conferência de Jotien. E ainda nós vimos sobre a Declaração de Salamanca, que começa a influenciar sobre a política de educação inclusiva em diversos países, né? Principalmente no Brasil também vem trazer uma influência, tanto que em 1994 é publicado o Plano Nacional de Educação Especial, e depois, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, começa a definir a educação especial como uma modalidade de educação escolar que ela vai perpassar todos os níveis e etapas de educação. E também nós focamos na conferência sobre o direito das pessoas com deficiência, que em 2006 entrou em vigor através do decreto de 2008, que vem, então, assegurar o ensino inclusivo. Deixa eu só tirar um negócio aqui que está me atrapalhando, pessoal, só um pouquinho. Aí, consegui. Então, nós estudamos, então, essas normas, os aspectos normativos, e aí nós chegamos, então, à atividade avaliativa das aulas 1 e 2. Como eu disse, o prazo está prorrogado até 16 de junho. Os alunos que já enviaram e as tutoras pediram para reenviar também tem esse prazo, tá? Esse prazo é para todos, para quem já enviou e para quem as tutoras pediram para reenviar por algum motivo. Essa atividade avaliativa era um relato de experiência. Então, esse relato de experiência tinha as orientações de responder as questões com, no mínimo, 3 linhas e, no máximo, 10 linhas. Então, não era para fazer um texto corrido, era para ir respondendo cada questão sobre uma experiência que você teve referente a algum aluno com dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, e você ir relatando sobre este caso. Os alunos que não têm experiência na educação, ou que já foi que nunca foi professor, né, que recém se formou, que não trabalha na área, era para fazer uma entrevista. Então, respondendo questão por questão, e com isso, relatando a sua experiência, para que a gente entenda qual foi a sua experiência referente a isso. Pode ser que alguma orientação não ficou entendível para vocês, mas as tutoras estão
sendo orientadas a verificar se vocês seguiram os pontos para correção, tá? De cumprimento da atividade, ok? Então, deixa eu tentar terminar a explicação, aí vocês começam a colocar as dúvidas, tá bom? Então, é para responder as questões, não precisa ser texto corrido, mas o importante é responder adequadamente a questão. Se caso você fez um texto corrido, mas você foi respondendo as questões nesse texto corrido, tudo bem também. Mas o que é mais importante é você ter coerência nas respostas. Então, teve casos de aluno que de atividades que nós vimos, que respondeu de forma muito geral, né? De forma muito ampla, e a gente não conseguiu entender sobre qual caso o aluno estava se referindo, né? Eu tive experiência. E aí foi falando de forma muito ampla, e a gente não consegue entender, certo? Então, quem entrevistou tá ok. Quem relatou sobre um caso tá ok. Quem fez o texto corrido e conseguiu responder as questões tá ok. E quem respondeu questão por questão também tá ok. O importante é ter coerência nas respostas e cumprir os critérios de avaliação. Se nós vimos que o aluno fugiu muito e não alcançou a média para que fique com uma nota adequada para aprovação no final da disciplina, nós estamos pedindo para esse aluno reenviar e não fique com uma nota mais abaixo, certo? Então, o nosso intuito de pedir para o aluno reenviar é mais de dar uma segunda oportunidade, ok? Então, eu já fui vendo aqui os que vocês colocaram no chat, teve aluno que está elogiando a unidade 1 e 2, muito obrigada. O nosso objetivo é que nós trocarmos experiência, que vocês aprofundem mais os estudos de vocês na área. Quem falou que era para... Quem está falando que a tutora pediu para fazer um texto corrido ou responder, eu acabei já de responder, tá ok? Então, o nosso intuito é dar oportunidades para que ninguém fique com nota que não seja para aprovação, ok? Então, nós estamos dando algumas oportunidades. É lógico que vai chegar uma hora que não tem como mais a gente dar oportunidade, vai ser uma única reenvio, certo? E com isso, esse aluno pode ter essa oportunidade. Professora, eu já mandei faz algum tempo e não recebi ainda que eu tenho que reenviar. Então, quer dizer que você cumpriu com os critérios e você alcançou uma nota favorável, certo? A atividade avaliativa, ela fica disponível na aba... um pouquinho. Avaliações online, tá? Então, todas as duas atividades avaliativas estarão disponíveis nessa aba. Então, vocês vão lá. Tem apresentação, conteúdo interativo, biblioteca, avaliações online. Clica lá nessa aba e ela estará disponível para vocês. Aí você clica na atividade 1 e tem todas as informações de como enviar a atividade 1. Lembrando que o prazo é até dia 16. Os alunos que, como eu falei no início, tiveram pouco tempo para fazer, que tiveram acesso agora nessa última semana, nós estamos olhando caso a caso, e esse aluno terá um pouquinho mais de tempo, mas os alunos que já estão há mais de 2 semanas, pelo menos, na disciplina, esse aluno terá que enviar até dia 16, ok? Francisca, se foi solicitado para você reenviar, entre em contato com a tutora, fala que você não está conseguindo e ela vai tentar organizar lá no Moodle para que você reenvie, tá? Então, o reenvio é só para os alunos que foram solicitados para reenviar, não são todos, ok? Continuando. Professora, não precisa colocar o nome da instituição do aluno. Pode colocar a instituição que você trabalha atualmente, ok? Mas a gente não vai divulgar essa atividade, nós não vamos expor esse material. Nós estaremos... É uma atividade de formação, certo? Nós não vamos divulgar a escola,
local de trabalho, nome de aluno, nada. Não se preocupem com isso. Isso aqui é interno nosso do curso, nada será divulgado. Ok? Lígia, a sua tutora depende nós dividimos os alunos para as duas tutoras. Então, a tutora da Lígia já vê aí o nome dela e já fala quem é a tutora, que eu também não sei, tá bom? Sobre os grupos, você também precisa ver quem é a sua tutora e entrar no grupo da coordenação. Então, continuando, agora eu quero falar sobre a aula 3. A aula 3, nós estamos discutindo o papel da linguagem para a aprendizagem e o trabalho pedagógico na escola inclusiva. Então, como se dá o trabalho pedagógico na escola inclusiva? Qual é o papel da linguagem para a aprendizagem? Certo? Ai, gente, isso. Então, a educação e a linguagem, elas podem ser definidas de algumas formas. A Abdala, ela define da seguinte maneira, que educação é a prática social e histórica concreta, prática educacional, que forma de discurso pedagógico, que se exprime mediante ações concretas que se comportam um sentido. Já a linguagem é a prática interlocutora, forma de interação social, se interpenetram com a expressão de experiências vividas nas relações sociais que constituem sujeitos e geram formação de professores, e geram a formação de professores. Então, a linguagem, ela é a relação que vai fazer com que as experiências, que vai fazer a interlocução com as interações sociais, certo? Então, uma relação que sustenta as interações nas quais os professores e alunos são vistos como sujeitos sociais, históricos, humanos, produtores de linguagem e humanidade. Então, aí, nós fazemos uma discussão sobre qual a importância da linguagem e por que existe essa discussão na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Porque é necessário a linguagem, porque é necessário ter relações com a linguagem acontecer, seja ela da maneira que for, né? Seja por meio de gestos, seja por movimentos, seja pela fala. Então, existem vários aspectos da linguagem que nós não vamos nos aprofundar, mas nós queremos falar da importância da linguagem. E aí nós estamos estudando um texto de Pereira que aborda os aspectos da relação da linguagem e o pensamento na criança a partir das teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, esse texto ele vem falar que é um pensamento moderno sobre isso, e que envolve as complexas relações entre a linguagem e o pensamento. Então, a modernidade do pensamento dos três autores, ela comparece sobretudo no abono de uma perspectiva instrumental da linguagem, ou seja, a linguagem não é sobre só o que é linguagem, o que é fala, né? Os estudos sobre a linguagem em si, mas também como uma função constitutiva do próprio pensamento através da inter-relação, né, da interação social como um todo, certo? Então, lendo esse texto, nós podemos entender que, embora existam diferenças de divergências entre conceituações de linguagem, entre os três teóricos, né, nós podemos perceber que esses autores fizeram parte de uma geração de teóricos que recolocaram o sujeito no centro das questões epistemológicas e recolocaram o sujeito no centro das pesquisas no campo da linguagem. Então, esse ato teórico, por que não dizê-lo político, perante, permite hoje a busca, né, sobre as teorizações em torno da linguagem na criança e importantes formulações sobre a constituição da criança como sujeito. Então, como que a gente vê aquele aluno público-alvo da educação
especial e inclusiva. Como que nós vemos? Esse aluno ele tem a oportunidade de ser um sujeito, de constituir ele como sujeito, certo? Então, o reconhecimento da importância de práticas de linguagem, ações que contribuem para a redução das discriminações contra as minorias e promovam a sua inclusão social e escolar, né? O meu aluno ele tem determinado transtorno, meu aluno ele tem determinada deficiência. Então, ele não vai ser constituído como um sujeito, ele não terá vez, e aí que entra as discussões sobre isso. E aí, nessa mesma aula 3, nós disponibilizamos alguns textos que vêm falar como se dá o trabalho pedagógico com alunos público-alvo da educação especial, na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Então, nós disponibilizamos esses textos que são fruto de uma revista chamada Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Todos os textos estão disponíveis nessa aula, né? Lá na pasta dos textos, né, da aula. E estes textos, eles trazem pesquisas de como que é o trabalho com o público-alvo da educação especial na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, são textos super interessantes para vocês fazerem a leitura e verificar. É uma pesquisa, são pesquisas, né, realizadas por estes autores, e cada autor, então, vem trazer o foco sobre uma determinada etapa de ensino sobre a educação infantil. Então, eles focam na educação básica como um todo, certo? Então, é importante a leitura destes textos. Nós não vamos nos aprofundar um por um, mas é interessante, são textos que vão complementar, então, os estudos para a disciplina. A Rosângela está colocando, como incluir este aluno em relação às avaliações tradicionais? Então, esse aluno, ele precisa ter avaliações adaptadas de acordo com o nível de aprendizagem, de acordo com o transtorno e a deficiência que esse aluno possui. Então, ele precisa, o sistema de ensino, os professores precisam trabalhar focado neste aluno. Então, cada aluno é um aluno. Então, tanto as avaliações como o processo de ensino-aprendizagem, Rosângela, precisam focar neste aluno. Então, as avaliações, elas precisam ser adaptadas. Contar rapidinho um caso do sistema de ensino que eu trabalhei, eles não tinham provas adaptadas que vinham da rede para ser aplicada dentro das escolas. Com o tempo, essas avaliações que vinham da secretaria eram avaliações que seriam verificada o nível de aprendizagem desses alunos, né, a aprendizagem desses alunos, e com o tempo, no passar do ano, né, no final do ano, ia verificar o quanto essa turma avançou. Mas não tinha adaptação para as provas. O sistema de ensino, eles jogavam para as professoras. E aí, cada professor adaptava do seu jeito. O sistema de ensino, para incluir este aluno, começou a elaborar as provas para estes alunos, dizendo que eram provas adaptadas, colocando apenas 2 alternativas. Então, se a questão, né, tinha A, B, C e D, eles colocavam apenas A e B. Vocês acham, né? Agora é uma reflexão. Vocês entendem que essa atividade, essa avaliação, ela estava adaptada para este aluno, respeitando este aluno, incluindo este aluno? Então, é a ideia que o sistema de ensino tinha sobre inclusão, certo? Então,
Estes textos estão disponíveis para a gente ter uma ideia do que vem acontecendo sobre o trabalho pedagógico com os alunos público-alvo da educação especial, ok? Partindo para a aula 4, nós vamos entender a aula 4, que vai iniciar na próxima segunda-feira, vai dizer sobre as teorias e práticas pedagógicas na escola inclusiva. Então, a ideia é nós finalizarmos até o dia 29 de junho o estudo. Porém, como eu disse, a atividade vai até dia 7 de julho, ok? A Laiane está falando, professora, eu tenho, por exemplo, um aluno no ensino médio, ele não acompanha muita aula, mas desenha muito bem. Posso avaliar ele através de um desenho, no caso, pedindo para ele desenhar algo sobre o conteúdo? Sim, é dessa forma que você vai estar incluindo o aluno, mas, ao mesmo tempo, trazer formas dele não só ficar no desenho, mas trazer outras formas dele se interessar ou demonstrar sua aprendizagem para que ele se envolva naquilo, né? Eu também trabalhei, como professora de educação básica, eu trabalhei já jogos, né? E também os jogos precisam incluir estes alunos. E o aluno, eu lembro de um jogo que nós trabalhamos na educação básica sobre, era a corrida das palavras. Então, o aluno tinha, a professora fala a frase e você pergunta quantas palavras tem na frase. Então, nisso trabalha a quantidade de palavras, segmentação, e assim por diante, atenção. E, além disso, o aluno ele precisava correr até uma bancada onde ele pegava a quantidade de palavras e erguia a plaquinha. Os alunos que eram... tinha um aluno autista e aluno DI, estes alunos, então, eles demonstravam interesse. E a atividade, então, para esses alunos, a frase não era uma frase muito complexa, mas uma frase que era do entendimento dele, e ele, então, conseguia desenvolver a atividade junto com os demais colegas. Então, este aluno estava incluído. Rosângela, você relatou sobre o aluno, então eu preciso ver a sua atividade. Aqui você falando assim, eu não consigo dizer, olha, isso está certo, está errado, tá? Então, nós vamos ver a sua atividade, eu vou ver quem que fez a correção e nós entramos em contato com você, ok? Continuando, existem diferentes tipos de teorias de aprendizagem. As teorias de aprendizagem comportamentalistas, né, que têm diferentes teóricos, os cognitivistas, os humanistas, né, que vocês já devem ter estudado sobre isso em outras oportunidades, em outros cursos, nos cursos de formação de graduação, né, de licenciatura. E aí, aqui a gente quer focar como esses autores ou esses teóricos, eles trazem contribuição para o público-alvo da educação inclusiva, através da educação especial. Então, vocês já devem ter ouvido falar em Vallon, em Piaget, em Vygotsky, em Skinner, Brunner, e entre outros, né? Então, a Declaração Universal sobre a Educação para Todos, que, como eu falei lá na unidade 2, ela foi preconizada com a necessidade de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, visando uma formação integral social, moral, afetiva e intelectual. A partir disso, os comportamentalistas, eles focam na educação especial, dando a continuidade do reforço de comportamentos do positivismo, por exemplo, do Pavlov, do Watson, os alunos necessitam receber estímulo, e o Skinner fala que o professor planifica o processo através da aprendizagem. Então, sobre isso, essa aula ela vai explicar um por um os comportamentalistas,
os cognitivistas, né? O que Piaget vem falar? A necessidade de diagnóstico das competências, das habilidades de cada um dos alunos. As atividades devem ser organizadas de acordo com as características de cada estágio de desenvolvimento, e então este aluno pode estar incluído. O Vygotsky coloca que as pessoas, né, e no caso agora que apresentam alguma necessidade, ela deve participar de forma ativa, então inclui todos os alunos, né, de todas, não importa qual é esse aluno, ele precisa trabalhar de forma ativa. Então, quando nós falamos das diferentes trabalho pedagógico, é sobre isso. O professor deve ser o facilitador da aprendizagem. Então, esses cognitivistas, eles vêm falando sobre isso, sobre a aprendizagem significativa, e dentre outras informações que eles trazem sobre o processo de aprendizagem. Então, tudo isso vocês já devem ter estudado, né? E com isso, nós queremos saber, e essas teorias, então? Então, existe um outro texto disponível que vem falar sobre o desenvolvimento psíquico e a concepção da deficiência na perspectiva teórico-histórico-cultural, que nós podemos intervir com o desenvolvimento das pessoas com deficiência a partir de atividades por ela desenvolvida, né? Esqueci o nome da que acabou de falar aqui, professor, eu posso, através do desenho, avaliar o meu aluno? Sim, né? Então, como que eu vou incluir este aluno para que ele alcance o conhecimento? Lembrando que cada aluno ele tem um processo, uma forma de aprender, né? A superação de limitações impostas pela sociedade para a pessoa com deficiência pode acontecer mediante o processo de apropriação, objetivação, que se dá por meio da atividade que o sujeito exerce sobre o meio que ele vive. Esse processo de superação, de acordo com Vygotsky, o denominou como supercompensação, que é justamente quando a pessoa com deficiência consegue se inserir dentro da vida social e ocupar posições de destaque, tá? Então, aqui vem falar sobre como o Vygotsky pensa, né, a zona de desenvolvimento proximal, as inter-relações sociais. Então, nesse texto, ele vem focar sobre isso. Depois tem os humanistas, que fala sobre a escola inclusiva, a escola para todos e o professor como facilitador da aprendizagem, certo? Então, dentro dessas diversas teorias de aprendizagem, o professor deve planificar os processos de ensino e aprendizagem e a avaliação de acordo com as necessidades educativas de todos os alunos. As práticas podem ser aplicadas de acordo com os estilos de aprendizagem e o que vai influenciar? O sistema de ensino, as políticas de escola, as opções curriculares e as estratégias para promover as aprendizagens. Então, o professor ele está envolto a todas essas influências e ele precisa, então, definir o seu processo de ensino e aprendizagem, como ele vai desenvolver através dessas teorias e de todas essas influências que ele sofre, né? Que ele está permeado. Então, depois nós vamos ver um outro texto que traz teses e dissertações que são favoráveis ao processo de inclusão e são estratégias favoráveis para o processo de inclusão de alunos público-alvo da educação especial. Então, é um levantamento que vem trazer os estudos de teses e dissertações defendidas em 2014 a 2019 e também vem trazer uma gama de material para vocês verem como que tem sido os estudos sobre essas estratégias favoráveis para o processo de inclusão desse público-alvo. Aí nós temos também um texto que fala sobre a aprendizagem significativa, que vem falar sobre a educação especial, e inclusive estão estreitamente ligadas a esse estudo,
da capacidade humana das pessoas com deficiência e em realizar interações sociais, bem como apontar análise das necessidades que essas demandas possuem. Então, vem trazer como desenvolver atividades, aprendizagem significativa, de forma com que o aluno realmente aprenda, tenha um conhecimento significativo e consiga aprender, tá? E aí, nós chegamos à atividade 2. Eu não consegui ficar lendo o que vocês colocaram no bate-papo aqui. Eu vou tentar ver agora rapidinho, mas eu quero falar sobre a atividade 2 e aí eu esclareço algumas dúvidas para nós já liberarmos para a próxima aula, tá? Da professora Mariana. Sim, Orlando, nós estamos gravando e estará disponível. Provavelmente até segunda-feira vocês já podem assistir, ok? Qual é a atividade avaliativa 2? Vocês também farão o envio dessa atividade, então tem que ir lá na sala da disciplina, fazer o download do arquivo. Então, o que vocês vão escolher? Vocês viram que existem vários textos disponíveis sobre a temática, todos eles, de forma geral, trazem inúmeras contribuições. Existe um texto que vai falar uma por uma das teorias de aprendizagem. Esse é o mais longo, então, provavelmente, esse texto, quem não quiser, né, se ater a ele para fazer atividade não precisa. Mas o que eu quero nessa atividade? Essa atividade é um protocolo de leitura. Vocês vão escolher 2 textos, um texto da aula 1 e um texto da aula 2. E vão responder, após a leitura destes 2 textos, vocês irão responder algumas questões sobre estes textos. Deixa eu ver aqui para eu me recordar quantas questões são. São 4 questões. 4 questões sobre um texto da aula 3 e 4 questões sobre um texto da aula 4. Sobre o que falam essas questões? Sobre a leitura do texto. Então, vocês farão a leitura do texto e vão responder nas questões de acordo com o entendimento do texto, tá? Então, essa atividade chama protocolo de leitura. O arquivo para preenchimento e responder essas questões estará disponível na sala da disciplina a partir do dia 16 e vocês terão até o dia 7 de julho para enviar a atividade. Quanto mais cedo vocês fizerem e enviarem, é melhor, porque nós podemos já ir fazendo a correção e dando um retorno se precisa reenviar ou não. E nós tem todas as orientações, baixar o arquivo, enviar a atividade, responder as questões com no mínimo 5 linhas e no máximo 20 linhas, tá? Cumprir as normas de formatação, um texto da aula 3 e um texto da aula 4, tá? Lucicleide, provavelmente é o seu computador, mas alguém está sem áudio? Provavelmente é o seu computador, Lucicleide. E ao finalizar as respostas da atividade, deve salvar em PDF e enviar o arquivo lá na sala da disciplina. O Orlando está falando, professora, poderia prorrogar mais a atividade. Como eu disse no começo, Orlando, ou lá quando eu estava explicando a atividade 1, nós iremos prorrogar para os alunos que tiveram problemas de acesso e não conseguiram enviar, porque a atividade era para ter sido enviada até o dia 2 de junho, se eu não me engano. Então, nós prorrogamos mais alguns dias. E caso a caso, a gente está analisando. Então, o prazo para os alunos que estão desde o começo é até dia 16 de junho, da primeira atividade. A segunda atividade estará disponível a partir do dia 16 e vocês têm até o dia 7 de julho. Nós estaremos fazendo um levantamento de quem ainda não acessou, dos alunos que há menos de 2 semanas acessaram, para que a gente possa ver caso a caso como estará disponível, porque necessita
que as atividades necessitam ser corrigidas, né, por nós. E nós não temos como prorrogar muito, senão nós não teremos tempo hábil para a correção. Então, por isso que nós não esperávamos que o sistema ficasse fora do ar por esses dias, né, indisponível, mas nós vamos tentar, então, agora reverter isso a nosso favor, para que a gente consiga cumprir com o prazo, ok? Então, se você entrou há pouco tempo na disciplina, nós estamos verificando isso, e aí nós entraremos em contato com cada um destes alunos, ok? Mas se você já tem acesso desde o começo da disciplina ou do meio de maio para cá, você precisa entregar a atividade de 1 até o dia 16 de junho, que é agora domingo, e a atividade 2 a partir do dia 16 de junho até dia 7 de julho, ok? E finalizando, então, sobre as notas, nós também falamos na aula anterior, nós teremos, o rendimento é por conceito, então, o aluno, para ser aprovado, ele precisa atingir conceito C, que é de 7, nota 7, né, a 7,9. E abaixo de 7, né, com 6,9, o aluno não é aprovado. Então, é a soma das duas atividades dividido por 2, ok? Nós temos pouco tempo para dúvidas e perguntas. Como eu disse no começo, nós já sabíamos que não ia dar muito tempo, mas nós podemos esclarecer essas dúvidas na sala da disciplina. As tutoras entrarão em contato com vocês. Acho que elas ficaram atentas aí ao bate-papo, vendo quais são as dúvidas, né? Estou agora... Edna, você quer falar? Rapidão. É só para lembrar os acadêmicos, os pós-graduandos, desculpa, que quando eles forem enviar atividades, confiram se realmente a atividade foi enviada para avaliação ou se ficou somente em rascunho. Porque se tem rascunho, a gente não consegue acessar. Só para eles conferirem. Quando eles... Tem umas 10 ou mais atividades que estão como rascunho, por gentileza. Entrem lá e verifique se é o seu caso. Se for, envie a atividade, tá ok? Entrem lá, todo mundo entra agora já lá na sala de disciplina e já começa, então, a ver se está com rascunho ou não. Muito obrigado. Jaxelen, então, envie a atividade. Muito obrigado, muito prazer estar com vocês. Desejo ótimo estudo a todos e todas as dúvidas, todas as dificuldades, nos procurem que nós estamos à disposição, ok? Um abraço. Agora eu vou encerrar.